Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista, e hoje nós vamos conversar sobre pressão alta. Nós já falamos sobre pressão alta em outras oportunidades, mas hoje nós temos um novo modelo. Eu não tenho ninguém aqui para entrevistar, e, na verdade, o entrevistado é o transeunte. É o cidadão que foi abordado nas ruas, supermercado, praças, para que ele pudesse tirar as suas dúvidas, as suas dificuldades. E nós selecionamos, inicialmente, neste novo modelo, perguntas sobre pressão alta. E nós vamos explicar muito bem essas perguntas que foram feitas por várias pessoas. E muitas perguntaram as mesmas coisas e nós sintetizamos numa só para tentar esclarecer a todas aquelas que de alguma forma levantaram esses questionamentos que nós vamos colocar aqui. A primeira pergunta que foi colocada diz assim: quais são as principais causas de pressão alta? Primeiramente, antes da gente falar quais são as principais causas, nós vamos tentar mostrar para você o que é pressão alta. Pressão alta, quando alguém fala assim, eu estou com pressão alta, é como se tivesse ganho na loteria, né? Ah, que coisa, né? Ficou rico, está com pressão alta, engordou, está com pressão alta. Mas a pressão alta é um problema, né? A pressão, o sistema cardiovascular, precisa de diferença de pressão. Imagina a sua casa que tem uma caixa d'água. A caixa d'água fica em cima e nós vamos usar a água que fica lá armazenada num nível mais baixo. Então, lá embaixo, através de um cano, você tem uma diferença de pressão. E a diferença de pressão faz a água drenar de um lugar mais alto para um mais baixo, devido à diferença de pressão. A pressão do nosso organismo é a mesma coisa. Nós precisamos de diferença de pressão para que o sangue possa fluir do coração para os órgãos que precisam receber o sangue e no sangue os nutrientes e o oxigênio. Quando você vai se submeter a uma atividade um pouco mais solicitante, ou seja, vai participar de uma corrida, vai subir uma escada, na hora que você está na expectativa, o seu organismo já determinou, o seu cérebro especificamente, já determinou que deve aumentar a quantidade de sangue para os músculos. E o coração, no caso, bate mais forte para aumentar a quantidade de sangue, e a pressão através da qual ele joga esse sangue faz com que ele flua, ele corra mais rápido. À medida que o indivíduo aumenta de peso, à medida que ele se submete a estresse constante, à medida que ele ingere mais sal ou algum estimulante, tipo bebida alcoólica, acontece que esse sangue corre mais rápido pelo sistema arterial. E isso faz subir a pressão. Então vocês vejam que, do ponto de vista biológico, a subida da pressão é uma necessidade diante as adversidades. O indivíduo vai correr de um perigo, ou ele precisa se apressar. De uma maneira geral, esse organismo responde subindo a pressão. E subindo a pressão porque a periferia, ou seja, a musculatura, o intestino, o rim, o próprio cérebro, solicitaram mais sangue. E o coração bate mais forte. E as artérias que não vão ser usadas, elas fazem vasoconstrição para desviar o sangue para um determinado local. Então vocês viram que eu citei vários elementos que fazem com que haja aumento da pressão.
E nessas situações, subindo a pressão, o coração é sobrecarregado. E sendo sobrecarregado temporariamente, há uma adaptação. O problema passa a existir quando a pressão passa a ser crônica e o coração passa a sofrer ao longo do tempo. O coração é o centro do sistema cardiovascular. E no caso da caixa d'água que eu falei para vocês, o coração funciona como a caixa d'água. Então ele bomba o sangue na dependência da necessidade do organismo. E se você está sob tensão, se você está ansioso, se você está exercitando constantemente, a pressão se mantém elevada e o coração tem que trabalhar sob um regime de pressão maior. E essa pressão maior, sobrecarregando o coração, chega a uma situação de dificuldade futura para esse mesmo coração. Então, vejam, através dessa nossa explicação eu citei alguns elementos. E os elementos que mais fazem subir a pressão são a tensão, a ansiedade, o medo, a angústia, a insatisfação. Sobem a pressão, porque você está enfrentando uma adversidade. Além disso, o sal retém água. E a água faz parte do sangue e do nosso corpo. Então, retendo água, sobe a pressão, porque o volume dentro dos vasos aumenta. Além disso, quando você aumenta de peso, aumentando de peso, nós vamos precisar de irrigar uma área maior. Então, você precisa aumentar a pressão. Então, vocês vejam que o aumento da pressão ela está relacionada a questões sociais e a questões biológicas de adaptação. O aumento da pressão é uma necessidade diante as solicitações que o nosso corpo precisa. Mas se persistir, então nós aí teremos doença hipertensiva, com adaptação dos vasos, fazendo com que a parede vá engrossando, ficando espessa e diminuindo a luz do vaso. E essa redução da luz do vaso diminui a quantidade de sangue. Então vejam que aumento de pressão faz com que o seu organismo passe fome, ou seja, reduz a quantidade de sangue necessária para ele bem desenvolver as suas funções. Então são essas as causas de aumento de pressão. Nós vamos para um breve intervalo, você não sai daí que nós temos outras questões interessantes para serem respondidas neste segundo bloco.